Chamo-me Roberto Gamito. Este é o Actien. Este silêncio utilizei-o para me certificar que disse corretamente os dois termos essenciais para encetar este projeto a miúdo designado podcast. Não vá dar-se o caso de me ter enganado no meu nome e no nome do podcast. Roberto Gamito, o meu nome, Actien, o do podcast. Uma homenagem, não sei se sentida, ao caçador supremo da antiguidade escrito na epopeia de Ovídio Metamorfoses. Como é meu apanágio, vou falar alentejanamente, quer dizer, pausadamente e com estilo, acerca de um tópico conexo à comédia. Posso, eventualmente, e peço já perdão adiantadamente, e perdoem-me se puderem o uso abusivo, no entanto, ponderado, de advérbios de modo. Vejo com algum aparato, isto aparatosamente, e concluo que a utilização é apenas o enxumaço verbal na boca de quem não sabe o que há de dizer. Neste podcast, embora faça uma justa homenagem a esses comentadores que nos enchem os quadradinhos em canais noticiosos que comentam a bom comentar um gif trágico, embora haja parecenças, a imagem não habita neste conteúdo, pois penso na vossa saúde, quer física, quer mental. Ainda que a saúde física, ao vislumbrar este corpo, que é um pitel em vários quadrantes gastronómicos, não deixando fora a bela gastronomia canibal, é um corpo que pode amaldiçoar-vos o desejo e doravante perderem o gosto pela vida. Afunilarem o vosso coração e o cérebro e o estômago rumo ao meu corpo. O meu corpo é inescapável assim que é visto. Uma variação medusa. Petrificam, mas só abaixo da cintura. Cá estou, Roberto Gamito, pausadamente a dar minutos à língua. Ainda não iniciei propriamente o podcast. Quero ganhar músculo, ganhar elan, ganhar confiança para, de improviso, falar o assunto que me trouxe cá. Será de comédia, num tom ensaístico, como é próprio deste podcast, e para dar largas ao miolo preciso de arejar os neurónios. Uma prática deixada ao abandono nos dias que correm e mesmo nos dias de cadeira de rodas. Há dias saí à rua, uma prática que já teve melhor cotação. Em dias em que a depressão habita a minha corrente sanguínea, opto por folgar na cama ou por me precipitar pesadamente numa cadeira, não de gaming, mas uma cadeira que exclui a hipótese da vida ser um jogo. E até o mais depressivo tem dias em que recebe um lampejo de luz, embora não confunda com Deus nem com amor, e sai disparado pela porta com um objetivo muito concreto, que são os melhores. Objetivos abstratos. Um gajo sai de casa para comprar pão e quando dá de caras está a bater na porta do Louvre, num dia de greve. Eu agora gaguejei, estraguei o episódio. Não vou editar, vocês merecem o lado mais verdadeiro do podcaster raçudo e contemporâneo, alentejano e português. Como é que não digam nada? Isto é um tipo de capricho que eu uso num podcast paralelo chamado Túnel de Vento, em que o elan e a velocidade é ligeiramente diferente e o encadeamento de ideias, idem. Não é para esse estilo de voz que eu quero ir. Quero pausar, receber o silêncio como se recebe um filho que veio da guerra e pensar na vida e dela extrair algum conhecimento comédico. Como disse, saí à rua, mas enganei-vos. Não estava um dia, digamos, instagramável se a ideia é um céu limpo. Os mais puristas dir-me-ão, como é que pode haver um céu limpo neste mundo tão poluído? E isso dá-me pau, pois a minha mente poluída
é um teste de Rorschach. Vê nas vossas palavras um poema de amor. Esquecendo isto, é só para os mais lúcidos, digamos assim. Saí à rua, olhei para o céu e vi nuvens, carradas nuvens, incontáveis nuvens. O pensamento que me acudiu à memória não é satisfatório, não é capaz de ombrear com os melhores pensamentos de homens que já nasceram, morreram, mas estão cá entre nós nas parangonas chamadas citações, que são as melhores parangonas. Essas sim não são trágicas, mas exibem os fragmentos dos melhores miolos de todo o tempo, ou de todos os tempos. Melhor dizendo, para não ser babaca. Olhei para as nuvens e dei-me conta que não consegui, de supetão, extrair nenhuma forma. E recuei à infância. Não cheirei nada como o Proust, nem como um gajo que vai ao luxo em busca do tempo perdido no tampo da sanita. Não recuei para lado nenhum, na medida em que não houve um chá, não houve uma Madalena, uma Carlota e por aí vai, ou uma Moby Dick que me lançou pelos mares. Este movimento de içar a cabeça e olhar para as nuvens e sair dessa contemplação apenas com essa informação, são nuvens. Fez com que catapultasse o miolo até à infância. E nessas alturas, as nuvens nunca eram nuvens. As nuvens eram uma tela turbilhonante onde estavam todas as formas. Os animais, tudo aquilo que nós fomos capturando com a língua, as chamadas palavras. A nuvem era uma hipótese de mutação. A nuvem tinha todas as formas. A nuvem, todas as nuvens. E eu fiquei um bocadinho, vou assumir, triste. Podia fazer, de seguida, o exercício e pôr formas à força naquelas nuvens. Porra, caralho! Isto é uma manada de gnus. Mas tentei e mesmo assim, só muito a custo, é que consegui imaginar animais ou outros objetos ou pessoas ou situações naquelas nuvens. Mais uma vez, como estava de caminho, já estava com o mapa da infância, 3 passos para trás, regressei a esse sítio tão bonito, à exceção dos traumas. Nessas alturas era fácil. Num estalar de dedos, as nuvens devolviam-nos uma forma que, aos olhos da criança que éramos na altura, era bem concreta. A caminho da padaria, meditei nesta ideia. É até segundo a qual as nuvens perderam a capacidade de mutação. Evidente, é uma tese inviável. Aquilo que eu vos quero dizer é que eu, tal como os seres humanos, grupo no qual eu me incluo a contragosto, fomos perdendo a capacidade de imaginar. A imaginação está raquítica. Muito por virtude de o gesto cotidiano não ser içar a cabeça em direção às nuvens. É mais um gesto contrário. Curvar a cabeça rumo à piscina de pixels chamada smartphone. Talvez seja esse gesto que tem o vetor de sentido contrário. Peço desculpa aos físicos por andar aqui com coisas... Ou melhor, peço desculpa aos não físicos por andar aqui com minudências vetoriais. Eu creio que fomos minados. O ecrã, bem vistas as coisas, é a arena ou é o palco do literal. Não há hipótese de mutação, aquilo é o que é e mais nada, ainda que muitas vezes, mesmo com legenda, é apresentado, pelo menos essa é a promessa das coisas que se apresentam aos nossos olhos. Isto é isto e pronto, sem mais, sem polissemia, não há polissemia naquilo que se apresenta no ecrã. E tento cada vez mais para abolir as entrelinhas. Ora, as nuvens foram, desde tempos imemoriais, o teste de Rorschach de quem não gosta de terapia, quem não gosta de psicologia. Olhávamos para ali e víamos tudo. É um sintoma do fracasso, ou melhor, do definhamento da imaginação. Este é um ponto. Entristeci-me um bocado, o tempo passou e deixou este legado e rapinou-me sem eu dar conta. Esta imaginação era de um momento para o outro, como uma arma saída do coldre pelas mãos de um cowboy. E esta é a ponte que eu quero. Eu, enquanto pessoa que faz e gosta e se passeia nos arrabaldes da comédia, tenho dificuldade
dificuldade a ponto de estar a ver um especial. E esta designação é mesmo um exemplo cabal de que a palavra já não quer dizer nada. O especial, bastas vezes, é ordinário. Raramente é extraordinário. O especial devia ser um evento raro, um evento cósmico. É um cometa. Parece-me que essa palavra foi esvaziada. Esquecendo esse jogo linguístico, estava ontem a ver um especial que saiu recentemente. Não estava com sono. O que é certo é que me deixei dormir e só vi para aí 10 minutos e acordei já. O YouTube tinha passado para a cena seguinte, que era o podcast do Guilherme Duarte e do Hugo Gonçalves. Não falando sobre o especial, porque já agora quero vê-lo e perceber até se funciona novamente como antídoto para as insónias. Não é que eu as tenha, mas às vezes custa um bocadinho a dormir, não a ponto de querer fazer da minha história um livro, como há pessoas. Eu tenho um problema. Não, eu não tenho um problema. Tenho vários problemas, quase todos a ver com fatores monetários. Tenho de voltar a ver para perceber se serve como remédio contra as insónias. Não obstante esta situação, este especial daquilo que eu vi carrega uma ideia contra a qual, sim, oponho-me. Oponho-me, mas tenham em conta que a minha oposição é uma oposição performática na medida em que não vou sair à rua com cartolinas para dizer que sou contra. Diante dessa situação eu digo, não me diz nada. E o que é que não me diz nada no contexto atual, pensando em Portugal, e se rimo é porque é verdade. A relação com a palavra. A relação com a palavra, e além de estar danificada, divorciámo-nos de ter um entendimento cristalino acerca da palavra ou a sua capacidade. Fugimos a esse entendimento mais profundo. No dia a dia, em qualquer situação, quer laboral, quer... A palavra já teve melhores dias. Quer na oralidade, quer na escrita. Parece-me que isso é um dado que é claro. Os dados estão lançados, é isto que eu digo às parcas. E elas assustam-se porque nunca foram um casino. Olham para mim e dizem-me uma coisa que eu volta e meia me recordo. O Trump é mesmo um menino muito especial. Conseguiu falir um casino, que por definição não pode falir. Eu disse, sim senhor, não sei se a palavra que se adequa é gênio ou estúpido do caralho, mas aí as parcas deram-se conta. Não, mas eu não falo a tua língua. Pois não. Esquecendo isso, a nossa relação com as palavras está mesmo minada. Os baluartes da palavra escrita, os livros, apresentam-na em formatos cada vez mais digeríveis, mais amigos, não do leitor, mas do consumidor. E esta transição já diz muito do jogo e da decadência. Até a própria palavra consumidor, que surgiu no âmbito das drogas pesadas, foi transportada para as drogas, queira Deus, virtuais. É muito engraçado quando nós percebemos esta ligação que parece inofensiva e à medida que nos aprofundamos na ligação com as redes sociais, ou há anos havia uma suspeita que nos podia fazer mal, isto é um vício, e agora estamos naquela fase, isto é cavalo. A conexão, a verdade, já estava alocada à palavra consumo e consumidor. Quem pensou nisto pensou bem e o meu agradecimento por estar 10 ou 15 anos à frente. Não obstante este encadeamento maravilhoso que só percebemos envolvidos 10, 15 anos, a palavra, para quem eu mando o abraço, caso ela me entenda, é o instrumento do humorista. Seja na escrita, seja em palco, de alguma forma o que nós ouvimos são sons, conjuntos de sílabas que, ao chegar ao ouvido, vão ter algum efeito esse variável ou múltiplo. Podemos rir, podemos levar um bocado para casa, podemos transformar graças à memória e por aí vai. Simplificadamente, não querendo aborrecer-vos de morte, só a ponto de se tornarem meios mortos, só a ponto de se tornarem zombies, ficar ali a meio caminho e com vontade de comer cérebro, é isso que precisam, principalmente os literalistas, é esta manobra de diversão, umas vezes consciente, outras inconsciente, na medida que é apenas um mimetismo. Alguém começou talvez a fazer conscientemente e depois os outros
Se aquilo dá, vamos. Não sei porque é que ele está a fazer, mas vamos. Um ritmo. E aqui o ritmo nem quer pensar em termos musicais, porque o ritmo é só velocidade. É a variação, confunde-se velocidade com ritmo. Isso é outro tópico que também já foi falado, não importa aqui dissecar. Não sei se para outro dia, encadeando com outras ideias, mas é apenas uma nota de rodapé. O aspecto de veras esclarecedor e que talvez não tenha tocado, seja no Tertúlia de Mentirosos, no Túnel de Vento, quando passei por estas ideias, é que a rapidez e o tom e palavras que alegadamente pertencem à esfera mais fresca, é a ala mais fresca desta praça de alimentos, que na verdade não é, é apenas Konami. A língua chega sempre ao Konami, numa conversa que eu lancei com o Joca, na medida em que se desfigura, mas na medida também que é passível de ser marketizada. As palavras hoje vendidas como novas ou vendida como fruta boa, na verdade são fruta podre. E este parece um ponto essencial. Tudo encadeado, joga com a ideia de a comédia ser fresca. Se quisermos juntar tudo na mesma ideia, a pirotecnia de ritmo, muletas linguísticas, da moda, gestos da moda, fraseologia da moda, esse aparato todo resulta como uma espécie de tampão que nos impede de percepcionar a palavra com outro rigor. Se nos conseguirmos abstrair disso, se eliminarmos as muletas linguísticas, neste momento graçam na frase toda, como metástases, no início, no meio e no fim, musicalmente, se nos abstrairmos do que está a ser dito, é bonito porque há ali uma repetição de sons, parece rap, há ali um encadeamento no início, no meio e no fim, parece quase um Sam da Kid, só que depois vamos ver, ok, metade vai fora, tínhamos de amputar um terço, pelo menos, sendo generoso, simpático e empático, como se costuma dizer, um terço do texto ia logo à vida. Em 30 minutos, 10 minutos, lixo. Ficam 20 minutos de suado esforço e de frases que, amputadas das muletas linguísticas, veríamos a sua fragilidade. Não são frases robustas. Embora eu não esteja a pedir a quem suba a palco que se eleve a um patamar de Camões, Fernando Pessoa, ou O'Neill, ou até descendo vários degraus, Jorge Carlin, no entanto, esses são os patamares cimeiros. Por comparação, percebemos que se esses são os cumes, nessa cordilheira de montanhas, os sítios mais altos atingidos pelos tipos que fizeram comédia, atualmente nós, mesmo vestidos de alpinistas, mais uma vez a estética, mas somos alpinistas de supé. Na comédia atual somos alpinistas de supé. Até fazemos de conta que subimos ao cume. Pá, dá-me um morro no nariz, pá, espatifa-me todo. Vocês até dormem 3 horas dentro de uma arca frigorífica para saírem de lá com gelo. Na prática, nunca saíram do supé, porque têm medo de alturas. A palavra, ou o manejo da palavra, ou a falta dele, exibe o vosso à vontade, ou a vossa vertigem, ou o vosso medo por alturas. A fluência com que nós lidamos com a palavra desmascara-nos. A máscara não é má na medida em que esta é a beleza. Alguém que se mascara graças à pirotecnia, graças à estética, revela mais do que aquele que, supondo que é possível ir, utilizando aqui uma expressão do Eugênio de Andrade, poeta português, rumar até ao rosto primeiro, nas palavras dele, rosto precário, se fosse possível esse autêntico ululante, sem mácula, possivelmente não sabíamos lidar com ele. E se Diógenes, o cínico, nunca viu um homem bom, eu nunca vi a cara verdadeira de ninguém. Desembaraçar-nos-íamos da autenticidade, genuinidade, essas coisas que nós carregamos no coldre enfaltando armas. Eu tenho visto isto em stand-up, às vezes em filmes. No cinema, por vezes, acontece outro fenómeno. O enxumaço verbal não é da esfera das muletas linguísticas, é uma esfera, é diluir a ideia. Frases melhores, mas não são tensas no sentido em que não foram bem escritas, podiam ser depuradas. Não é por ser maior que é melhor, ou seja, não há aqui uma sinonímia.
Maior, pior, menor, melhor. Não, há coisas pequenitas, mas se fôssemos por aí, se isso fosse uma regra absoluta, tudo o que é pequenino é bom. Anões, micropénis e miniaturas de bolos era a coisa melhor do mundo. E, em princípio, não sou a pessoa mais abalizada para falar dessas três coisas. Nós não estamos claramente interessados em entabular uma conversa séria com a palavra, fazer da palavra o nosso mosteiro e afiná-la a ponto de a palavra gume ser mesmo um gume, da palavra lâmina ser mesmo uma lâmina. Quando dizemos gume, o que nós ouvimos é rombo. É o contrário. Eu quero sentir calor quando ouço a palavra fogo. E eu não sinto calor. São os prometeus aguados que sobem a palco dizendo que entregam o fogo à humanidade, mas nós temos de pôr uma mantinha sobre as pernas, caso contrário morremos ao frio. Este é um ponto. Outra imagem, se preferirem. Eu parece-me que a comédia atual é uma espécie de western para paralíticos. Dois gajos de cadeira de rodas, dois cowboys, a tentar sacar a pistola do coldre, em virtude de ser uma situação avançada, de estarem há muito tempo naquela condição, têm os membros atrofiados. E então o gesto que devia ser lesto, não podemos fugir às imagens. Eu pertenço à linhagem de um Daniel Harms ou de um Gogol ou de um gajo que não tem medo de olhar para a situação, e este é o melhor exemplo. Eu não estou aqui para ser empático, eu não vim ao mundo para exibir essa empatia que no seu revés, nos bastidores, é exatamente ao contrário. O que vocês querem é mercadejar à bruta, utilizando as palavras que pertencem à esfera humana, quando na verdade são exatamente o contrário. Por isso eu não pertenço à vossa casta. Façam-me um favor, duas cadeiras ocupadas por dois paralíticos vestidos de cowboy, ou mesmo cowboy, para dar uma verossimilhança à cena, e é um duelo, aquela cena típica em que em princípio vai um à vida. E entretanto há aquele momento em que jogam os dois a mão ao coldre. Gesto devia ser lesto, rápido e pá, é no instante, é ali aquelas frações de segundo, pronto. Naquele momento ninguém cai para o chão porque o gajo está na cadeira, só tomba a cabecinha para o lado. Pode dar-se o caso dele nem conseguir acertar. A nível de filmes de cowboys, parece-me interessante. Há aqui uma variação que merece ser introduzida neste género que caiu em desuso. Esta é a imagem que eu quero. O comediante, aquilo que me agrada, é o cowboy cujo gesto de sacar a pistola do coldre com vista a bater o alvo é lesto. Podia ser pertencente a uma coreografia de bailarino. Não há mácula. De onde está até tirar a arma e disparar e o alvo tombar, não há falha nesta combinação de gestos. Atualmente, é uma mão que, se for preciso, primeiro para na picha, depois vai ao joelho, depois coça o nariz, puxa os boxers para cima. Isto é uma arma? Opa, mas isto não é impar. E volta a pôr a arma. Isto é o discurso do humorista contemporâneo. E este é o discurso do humorista contemporâneo. Humor contemporâneo, muito do humor contemporâneo pode ser resumido com esta imagem. É um western de paralíticos. E a palavra racha, sim, da comédia. A palavra tem ainda o poder de socar. E para os agelastas da comédia, passa a brincadeira linguística, porque há comediantes, quando a coisa fica séria, perdem o pio, e é para isso que eu quero falar, que dizem logo, relativizam tudo, mas isso nunca foi assim, ou isso sempre foi assim. Só há essas duas hipóteses. Não há mutações possíveis. Nada que distorça uma narrativa que normalmente anda de gatas. Não há vida nenhuma naquilo que vocês dizem. Eu já mudei o tom, este não é o tom para o Actian, peço desculpa, mas já me enervei um bocadinho. Há uma coletânea de poemas chineses da classe trabalhadora, da classe operária, da classe fabril, se preferirem, recente, que reúne muita gente que se suicidou, que é uma palavra lixada, vai-me bater já aqui, o alcance. Em fábricas de telemóveis, da Apple, tem feito qualquer coisa na China. Há exemplos para trás também. O Werther, de Goethe, provocou uma onda daquela palavra que não se pode dizer na internet, que é quando uma pessoa tira a vida a si próprio. Nós, no Ocidente, estamos a viver aqui um império onde a palavra está em todo o lado, seja na boca dos políticos, seja no cotidiano, parece que nós desconfiamos da palavra. Além disso, desconfiamos do poder da palavra.
embora não tenha nenhum instrumento à minha disposição para medir a intensidade da palavra, eu não quero jogar a toalha ao chão no que concerne ao eventual poder da palavra, dando enfoque no capítulo da comédia. Nem que seja nisto que é mínimo, mas às vezes já serve para algo. É o sentimento, é o transplantar de vivacidade do discurso cómico para quem está a ouvir. O mesmo sentimento que muitas vezes recebo em livros. É aquele impulso que nos faz rasgar aquele tegumento, se forem vegetais, ou, se forem animais, o casulo. Rasgar o casulo que permite dar início a outra etapa da metamorfose. Agora, este marasmo vigente, que não se assume enquanto tal, apresenta-se cheio de palavras como aura, e jovem, e fresco, quando na verdade, se despido dessas muletas contemporâneas, é um cadáver. Cadáver cujos fios foram tirados em pós-produção, mas não há nada vivo. Não há viço no discurso. Não oferece alternativas, não me oferece sequer a vontade. Animar vem de ânima, tem que ver com alma. Não querendo ser esotérico ou recuando até lá ao tempo dos antigos gregos, é isto que eu espero quando vejo um espetáculo de arte, e a comédia não é exceção. Seja injetado com uma dose ou microdose de ânimo que me faça sair da sala com mais vontade de viver. Ainda que seja mínimo, uma microdose de vontade de viver. É isto. E este foi o Actian.